Olá, telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil. Estamos apresentando aqui mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil. Canal 9, canal 527 HD, TV Claro, Net Claro e também nos canais das mídias sociais, em especial o YouTube. Estamos aqui hoje recebendo uma convidada ilustre, a advogada, professora Virgínia Afonso, com quem nós vamos ter o prazer de conversar, no primeiro bloco, sobre a participação feminina nos tribunais, na advocacia, no Ministério Público, ou seja, a participação da mulher, né, na área jurídica. Já falamos aqui no programa sobre a participação da mulher na carreira política e hoje nós vamos falar nas carreiras jurídicas. E no segundo bloco nós vamos falar sobre os crimes contra o sistema financeiro, né? Ela que é uma advogada da área penal, criminalista, ela vai falar um pouquinho sobre esse tema importantíssimo para que as pessoas possam evitar cair nessas ciladas da vida. Virgínia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Segurança Jurídica Brasil. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. Luiz é meu eterno professor, foi presidente da nossa OAB. É uma honra estar aqui hoje com você. Uma alegria, Virgínia. Virgínia, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a sua experiência profissional, né? Queria que você se apresentasse, você que é professora já há mais de uma década, já há 11 anos, né? Você que é uma advogada muito conceituada, que advoga aí também na ponte aérea, né? Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. E me explica um pouquinho para essa turma que nos assiste, porque aqui nós temos pessoas leigas da área jurídica, mas também muitos telespectadores que são estudantes de direito, né, que são colegas nossos advogados, né? Então explica um pouquinho da sua trajetória, né, na área jurídica. Eu sou de Brasília, mas com 2 anos eu vim para Belo Horizonte, fiz Loyola aqui a vida inteira e depois eu fui fazer faculdade de Direito na Milton Campos, tanto que eu fui sua aluna lá. Me formei muito nova, e quando eu formei, eu queria ser advogada. Só que foi um problema dentro da minha família, porque meu pai era juiz federal, minha madrinha era juíza federal, a minha outra tia era procuradora da República, então era aquela pressão para poder fazer um concurso público. E por ser mulher, meu pai ficava muito preocupado, falava, Virgínia, você tem que fazer um concurso público, porque você vai ter estabilidade financeira, e é muito melhor para a mulher, depois quando se for casar, e eu não gostava daquilo. Eu fiz muitos estágios, eu acho que é um grande conselho que eu dou para os meus alunos, façam estágio, para você descobrir o que efetivamente você gosta de fazer. E eu achava muito chato aquele negócio de ficar dentro de um gabinete, sendo juiz, por exemplo. E eu queria ser advogada. O que eu fiz? Para agradar meu pai, eu passei em 6 concursos públicos. Teve um que eu recusei, que meu pai não acreditou. Eu falei, tá vendo, pai? Eu sou capaz de passar, mas não é o que eu quero. Aí ele aprovou, eu fui para a advocacia e depois, por uma coisa divina, uma vez a doutora Sônia Diniz, que foi juíza federal aqui muito tempo e depois aposentou. A Sônia é minha madrinha também, de casamento, né? Não de batismo, de nascimento, mas de casamento. Ela lecionava na Milton Campos e depois ela não pôde, ela se adoentou uma época e a faculdade me convidou para substituí-la. Era para substituir durante um mês. Eu fiquei mais de 10 anos. E se tornou uma paixão. Então, eu me especializei na área criminal e hoje também leciono processo penal e direito penal. Maravilha. Eu aproveito a oportunidade para dar um beijo carinhoso na desembargadora Sônia Diniz, professora querida de muitos, dentre eles eu tive a oportunidade de aprender muito com ela também, nos bancos da faculdade Milton Campos. E ela que deu tantas oportunidades para tantas pessoas, como para você e para mim também. Ela me nomeava defensor dativo, né, da Justiça Federal, onde eu tive a oportunidade também de aprender muito. Mas vamos falar da participação feminina, né, nas carreiras jurídicas. Como é que você vê esse quadro, né? Por exemplo, na OAB, hoje já está, as mulheres já são maioria, né? Hoje a gente tem uma paridade e a partir de 2021
no quadro da OAB, nós temos um número até superior de mulheres do que de homens, né? E a gente tem uma paridade, e essa paridade ajuda com que a mulher possa efetivamente exercer o seu poder, porque não adianta nada eu ter uma igualdade simplesmente formal e não ter uma igualdade efetiva material. Então, hoje, dentro da OAB, a gente já consegue isso. Isso se reflete também na questão do 5º constitucional, quando eu tenho vagas abertas, por exemplo, para desembargadores, ministros, agora a gente tem vaga pelo 5º no STJ, então é muito importante a gente ter essa participação feminina na lista, porque se eu não tiver uma paridade na base, eu não consigo nem concorrer. Muito bem. E você acha, então, que as oportunidades hoje no sistema da advocacia, elas estão bem iguais, isonomias salariais? Sim, a gente tem uma dificuldade ainda com relação ao salário, e na minha área penal, a gente tem uma dificuldade de inserir as mulheres. Por exemplo, no meu escritório, graças a Deus, eu consigo, a maioria dos meus funcionários, dos advogados do escritório, são mulheres, que às vezes são alunos, né? Que eu dou sempre oportunidade para os melhores alunos, para eles poderem estagiar, mas eu vejo que muitas das vezes os escritórios de advocacia não aceitam a mulher nem para estagiar, porque fala, como que eu vou colocar uma menina, como que eu vou colocar uma menina para ir num presídio, para ir numa delegacia? Eu prefiro que seja o sexo masculino, porque eu vou evitar uma série de problemas. Porque se for por meritocracia, eu que leciono, né, os bancos acadêmicos estão repletos de alunas mulheres e com um desempenho até muito maior do que o masculino, né? Uhum. E nos tribunais, você falou dos tribunais, né? Nós temos, por exemplo, o reflexo do STF, por exemplo. São 2 ministras. São 2 ministras. STJ, a gente tem 6 ministras, são pouquíssimos. E aqui eu faço uma referência à ministra Suzete, mineira do STJ, que aposenta no final deste ano, e que ela soltou um artigo recentemente falando que deveria a vaga ser preenchida por uma mulher. Uhum. Permanecendo essa isonomia, essa igualdade do gênero feminino. O que é muito importante mesmo, né? No STF também temos uma mineira, Carmen Lúcia, e uma gaúcha, né? Isso. Que é a presidente hoje, inclusive, do tribunal. E do CNJ, né? Que é a ministra Rosa Weber, né? E no tribunal recém-criado em Minas Gerais, TRF6, foi uma luta nossa imensa, também temos... Nós temos a presidente, que é a doutora Mônica Cifuentes, que é uma mulher. Nós temos a doutora Luciana, mulher também, representando o sexo feminino. Muito bem. E você, como professora atuante, como é que você vê o desempenho das alunas no exame da OAB? Porque não é um concurso, tem que explicar bem para quem nos assiste que a OAB não é um concurso, porque não tem limitação de vagas. A diferença de um concurso para um exame é que no concurso você tem competição, né? Por exemplo, tem algumas vagas e as pessoas competem. Para quem vê, o exame da OAB não tem vagas limitadas, né? Pode passar 90%, depende da pessoa. Só depende da pessoa. Enquanto um concurso público, eu tenho uma diferença de, por exemplo, 0,2 de uma nota de um para o outro, tem 50 candidatos na sua frente. No exame da OAB, não, só depende de você. O que eu percebo dentro de sala de aula, que as mulheres, muitas das vezes, elas são um pouquinho mais dedicadas, mais detalhistas, e ao mesmo tempo ela tem um horário menor para poder se dedicar ao estudo, porque trabalha, a maioria hoje é casada, por exemplo, quando eu leciono no turno da noite, a maioria das mulheres são casadas, tem filho, então ela tem uma atividade em casa que ela tem que tomar conta e ainda se dedicar aos estudos, né? Então ela consegue compensar, às vezes estuda de madrugada e se dedica muito mais. Eu acho que a hora do tempo que ela tem disponível, ela aproveita mais. Você que é advogado aí, pode mandar sugestões para a gente de temas importantes, né? Porque eu queria fazer uma pergunta aqui agora mais da atividade profissional. Sim. Você que é uma advogada bem-sucedida, quais são as dificuldades peculiares da mulher na advocacia?
vamos imaginar aqui, questões referentes a assédio, que são tratadas, a OAB, inclusive, agora está colocando Ontem foi provimento, aprovado, né? um provimento em que o assédio, considerado o assédio, vai ser uma infração ética. E depois eles vão levar isso até para o Congresso, né? Esse assédio é só sexual ou um assédio geral, de forma da misoginia, assim, em relação à mulher? No primeiro momento, sexual. Depois, eu acho que é uma tendência ampliar, né? Luiz, não é fácil. Você, por exemplo, escutar de um desembargador, isso eu já ouvi, escutar do desembargador, nossa, você é tão nova para estar aqui, despachando comigo uma causa tão complexa. Quando que um homem escutaria isso? Jamais, nunca. Por exemplo, na minha área, que é uma área criminal, é um universo extremamente masculinizado. Eu vou para reuniões, 12 advogados, 13 advogados, eu sou a única mulher. Eu tive que usar, uma certa época, óculos de grau falso, para fingir que eu era mais velha. Dosar maquiagem, para parecer que eu era mais velha. Olha uma bobagem. Todo mundo querendo aparentar a jovialidade. Né? Eu tinha que aparentar ser mais velha. Em várias reuniões, clientes novos, Luiz, que eu não conseguia falar. Até eu demonstrar minha atuação, nas primeiras reuniões, só os homens falavam. Eles não davam direito de eu poder falar. Teve um episódio que foi muito comentado no país, que aconteceu no STJ, com a ministra Suzete, ela proferindo o seu voto, o áudio foi aberto, e aí alguns ministros falando, essa velha não vai parar de falar? E nós estamos falando de uma ministra do STJ. Ou seja, é um desrespeito com a nossa profissão pelo simples fato de nós sermos mulheres. Não é fácil, mas eu acho que nós estamos conseguindo, nós estamos lutando para sermos inseridas de uma forma efetivamente igualitária. Eu tenho um realismo de informação que dá uma esperança muito grande. Primeiro porque nos bancos acadêmicos, inclusive, tanto como docente como discente, o número de mulheres já é maior do que os homens. Bem superior. Professoras e alunas são em número superior hoje do que alunos e professores. Isso, evidentemente, vai se refletir na ausência dessa discriminação no consciente coletivo. E realmente eu acho que o que deve ser trabalhado hoje são os tribunais, né? Mas já existem cotas de participação nas listas e participação feminina nas listas do Ministério Público, nas listas sim. Da advocacia. É porque você se espelha no outro. Quando eu era nova, as mulheres eram referência para mim. E eram pouquíssimas, pouquíssimas. Então aquilo para mim, eu olhava para uma mulher no tribunal e falava, olha que legal, ela conseguiu chegar. Então você tem que ter uma referência do seu sexo até para você se espelhar na vida. Lembrando que no mês de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, né? E fruto muito da luta das mulheres, né, por seus direitos, né? O que começou em Nova York, pelas operárias de uma fábrica, e depois foi conquistando essas manifestações toda a Europa. Olha, nós vamos dar um rápido intervalo e voltar com um assunto que tem a ver com o direito também, mas que é da área específica agora da professora, da doutora Virgínia Afonso, que é sobre os crimes no sistema financeiro. E vamos falar sobre lavagem de dinheiro, falar sobre, principalmente, prevenções e precauções ao empresário para não cair, como eu chamo isso, nas ciladas da vida e cometer um delito. Voltamos logo, logo.